E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 4 sobre como ser missionário. No primeiro nós falamos que a raiz, o começo da vida missionária é amar Jesus. Se eu não amo o Senhor, não tenho o que eu pregar. A primeira coisa é essa. O vídeo está aqui disponível também no nosso canal. No final desse vídeo aqui tem a janelinha lá para você clicar caso você queira assistir ele. Mas hoje eu queria falar que rezar, interceder, também é missão. Isso é importante da gente entender. Então vamos separar de duas formas. A primeira delas é tipo assim, rezar pessoalmente. E a segunda delas é a intercessão. Então primeiro, rezar pessoalmente. Meu irmão, é importante a gente entender como igreja católica que nós somos, é que nós somos um corpo, nós formamos o corpo de Cristo. Da mesma forma que tudo que me acontece com a minha mão, o meu corpo todo sente, da mesma forma com que você vive a sua fé, o corpo todo sente, sabia disso? Nós somos vasos comunicantes. Quando você vive a comunhão sua com Deus, quando você reza, quando você se coloca nas mãos de Deus e permite que Deus vá transformando o seu coração, você vai se elevando, você vai se configurando a Cristo. E essa sua elevação, essa sua configuração vai elevando à sua volta os que estão próximos a você, você vendo ou não, e você vendo ou não, essa graça como que uma seiva vai tomando conta de todo o corpo de Cristo. E todos os membros do corpo vão experimentando essa sua vida, essa sua entrega. É engraçado porque você já deve ter ouvido falar isso, e eu mesmo já falei em outros vídeos, que essa crise atual que nós vivemos, assim, todas as crises que a humanidade foi passando, mas geralmente são crises de santos. Atualmente é exatamente essa que a gente está passando nesse momento. Por quê? Ao longo da história, quem foi levantando a civilização e foi colocando as coisas em ordem de novo foram os santos. E dessa vez a gente precisa disso, de santos, de pessoas, né, que vão se dispondo nas mãos do Espírito Santo e vão sendo santificados por ele, que esses santos é que vão reorganizar o mundo segundo aquilo que Deus pensou. Reunindo todas as coisas em Cristo, cristificando todas as coisas. E isso começa onde? Começa na minha e na sua oração. Tanto que eu vou colocar aqui no comentário do vídeo, um videozinho de São José Maria Escrivá, onde ele fala disso. Ele fala que a nossa entrega pessoal, ela vai como que mandando sangue para o corpo todo. Então, meu irmão, saiba do seguinte, num primeiro momento, quando você reza para você mesmo, quando você reza o seu terço, para você, quando você reza, faz a sua Lexio Divina, quando você não está dando conta de rezar direito, mas fica o dia todo fazendo jaculatórias, Jesus misericórdia, ou Jesus manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso, ou qualquer outra jaculatória, São José, rogai por nós, São José, rogai por nós, qualquer coisa. Seja oração profunda, seja oração simples, seja como for. Quando você reza, com a sua oração, você está também ajudando o corpo de Cristo. Você está sendo missionário, porque a sua alma vai se aproximando do Senhor e a igreja toda bebe dessa graça que você também está bebendo. Louco isso, né? Pense nisso quando você for rezar. Está lá sentadinho lá com a sua Bíblia, olhando para ela, às vezes está até meio tentado, meio confuso, Olha de longe e imagina que a igreja inteira está se beneficiando por aquela sua oração. E creia nisso, viu, irmão? Porque às vezes a gente pensa tipo assim, não é tudo isso. Não, não é assim. É sim. Nós somos um corpo de São Paulo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o que você faz, você atinge diretamente a igreja como um todo. Beleza? Então, reze. Primeira coisa, reze mesmo. Reze todo dia. Reze muito, reze bastante. Ninguém vai ser santo se não rezar. Não existe a possibilidade. A oração é o caminho para que a gente comungue, para que a gente viva junto com o Senhor. Ponto. Falei de oração pessoal até agora. Mas tem um outro lance da vida missionária que tem a ver com a oração também, que é a oração de intercessão. Você já passou por aquela situação que você olha as pessoas fazendo coisas absurdas, coisas erradas, coisas que você fala assim, que absurdo. Sei lá, igrejas, às vezes, igrejas católicas, como vocês viram recentemente, sendo queimadas, ou quando a gente vê alguém defendendo algum tipo de absurdo que a gente não concorda, ou pessoas maltratando o corpo de Cristo na Santa Missa, ou quando a gente vê um esposo e uma esposa se degladiando, parecendo dois malucos ensandecidos. A gente pode ter várias reações diante disso tudo, né? E uma delas pode ser
raiva, de tipo assim, meu, não faça isso é um absurdo, vê se pode você fazer isso. E poderia citar tantas outras situações, tantos outros exemplos, mas não são os exemplos mais importantes. O que eu tô querendo comentar é, às vezes a gente é cometido por esse sentimento de raiva, às vezes de desespero, às vezes de um monte de outras coisas. Mas tem um sentimento que pode habitar no nosso coração, que eu até falei sobre isso no outro vídeo, que é aquele sentimento de tipo assim, Senhor, essa pessoa, ela age dessa forma porque ela não vos conhece. Teve um dia que eu estava de férias junto com os irmãos da comunidade, numa chácara, gostoso, tipo, tranquilo, um ambiente irmão, um ambiente de paz. E na chácara do lado chegou uma família. As duas chácaras não eram quase iguais, ou seja, a situação externa era quase igual. Casa, final de semana, tranquilidade, sítio, bom, enfim. Só que eu ouvia na casa deles, na chácara que eles estavam, uma discussão, uma gritaria, uma briga, um negócio perturbador, assim. E você já deve ter passado por isso, ou já deve ter visto alguém que passa por isso. Naquele momento, pode dar aquele movimento de tipo assim, viu, fiquem quietos, parem com isso, e xingar, ou tipo assim, vocês estão atrapalhando a minha paz. Só que em vez disso, permita que o Espírito Santo provoque teu coração e se coloque a interceder por essas pessoas. E nesse dia foi o que eu fiz. Foi Jesus, esse moço, ele é grosso assim, ele é estúpido assim. Eu não sei o que eles estavam passando aquele dia, não sei. Mas com certeza aquele tipo de vida infernal é porque eles não conhecem a Deus. E se conhecem, estão vivendo como se não conhecessem. Então pega esses casos, essas pessoas que são até inimigas de Deus mesmo, e comece a rezar por elas. Não só essas, mas pegue também os missionários, esses que saem para pregar. Por exemplo, às vezes você fala, nossa, olha o que está acontecendo, sei lá, no Chile, olha o que está acontecendo na África, olha o que está acontecendo na Ásia, olha o que está acontecendo em tal lugar, olha essas pessoas internadas em hospitais, eu não posso ir em todos esses lugares. E no momento, dependendo da sua situação, você não pode ir em nenhum, não é? Eu não posso ir em todos, não pode ir em nenhum, você precisa ficar em casa, você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua família, enfim. Então, você não pode ir? Beleza. Reze pelos que podem. Meu irmão, oração é uma arma, mas é uma arma violenta. A gente só precisa aprender a usá-la. A gente precisa aprender a colocar o coração na mão de Deus e rezar pelas pessoas. Reza pelo seu filho, reza pelo seu esposo, reza mesmo. Disse Jesus lá que a gente tem que insistir, tem que perseverar, tem que permanecer na oração. E quando a gente vai rezando e vai colocando o nosso coração nas mãos de Deus, não para benefício próprio. Não é rezar para que, ai Jesus, meu marido podia ser melhor, porque assim a minha vida seria melhor. Se você tem esse sentimento, seja sincero, admita ele diante de Deus, mas eu vou te dizer, é um pouco egoísta, certo? Tem um tanto aí de querer o seu próprio bem. Comece a rezar pelo bem do outro. Senhor, pelo meu esposo, para que ele vos conheça, para que ele vos ame e ele seja salvo. Pelo meu filho, não só pelos meus parentes, mas pelo padre, pelos seminaristas, por aqueles que pregam e moram longe, por aqueles que estão nesse momento cometendo crimes, cometendo erros, cometendo pecados. Reze para essas pessoas. Gente, a oração é tão importante, mas a oração é tão importante nesse sentido de intercessão, que Santa Teresinha do Menino Jesus é uma das padroeiras das missões e ela não pregava, ela só rezava. Tem dois santos que são os padroeiros das missões, né? Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. Sobre São Francisco Xavier, eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre ele e vou retomar ele num outro vídeo desses aqui de como ser missionário. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus, ela entendia que Jesus, lá no alto da cruz, quando ele fala assim, tenho sede, sabe? Aquele momento que ele fala, tenho sede. Aquele tenho sede de Jesus era sede de almas. E ela olhava para Jesus crucificado e falava, Senhor, tu tens sede e eu posso aliviar essa sede. E eu vou rezar pelos pecadores. Então, depois ao longo do processo de oração dela, ela foi se sentindo mais chamada a Deus para rezar pelos padres, pela igreja, nesse sentido. Mas o primeiro filho espiritual que ela teve, nesse sentido, foi um pecador que era condenado à morte. Gente, eu não estou falando que era um cara que, sei lá, que gritou com o irmão mais novo dele. Não, era um pecador, um criminoso condenado à morte. Ela viu no jornal a história dele, eu não lembro o nome dele agora, me fugiu.
mas ela começou a colocar o coração dela em oração diante de Deus e falar: Senhor, que ele se converta, que ele vos conheça. E ela não tinha como saber se esse cara ia se converter ou não. Por quê? Porque ela não tinha como, simplesmente. Então ela rezou. Ela falou: Senhor, me dá um sinal de que ele se converteu, de que ele se abriu para a sua graça antes da condenação dele à morte, que já era sabida. E aí ele indo para a condenação, para a morte, para os momentos finais da vida dele, ele tomou um crucifixo que tinha de um padre e beijou. Esse gesto para Teresinha encheu o coração dela, ela falou: entendi, esse é meu primeiro filho, ele está salvo. Gente, você imagina esse rapaz, esse criminoso, morrendo, indo para o purgatório. Eu não sei como Deus usou de misericórdia com esse homem, mas eu acredito que naquele momento foi um momento sim onde ele se arrependeu e pediu perdão. Imagina, eu falei que não tinha como ela saber da conversão dele, ela pediu um sinal e esse foi o sinal e ela tomou conhecimento desse sinal. Imagina naquele momento esse homem chegando lá no céu e podendo abraçar a Santa Teresinha quando ela chegou. Santa Teresinha foi responsável e é responsável pela conversão de muita gente, até os dias de hoje. Como ela mesma disse, né, caiu uma chuva de rosas e essa chuva de rosa banha a gente até hoje. Mas imagina ela chegando no céu, eu tô imaginando mesmo, né, que esse foi o primeiro rapaz que acolheu ela. Tipo assim: Teresinha, muito obrigado. Meu irmão, olhe para os pecadores à sua volta, olhe para os pecadores que estão longe de você, olhe para os seus familiares que assim, não conhecem a Deus e por isso eles vivem como cães gatos, e se põe a rezar por eles. Se põe a rezar por eles. Padre Léo dizia que uma família que reza unida permanece unida. Então reze mesmo, reze. Reze, coloque o joelho no chão, peça para que o Senhor cuide dos seus, peça para que o Senhor cuide dos padres que saem em missão, pede para que o Senhor cuide dos missionários da comunidade Corpus Christi, pede para que o Senhor cuide daqueles que estão sedentos de Deus. E vá você também, com a sua oração, saciar essa sede de Jesus crucificado que tanto deseja as almas. Certo? Força, meus irmãos. Segundo vídeo, então, rezemos para que o Senhor use da nossa oração para atrair as almas até Ele. Força, irmãos. Deus abençoe e logo, logo tem o terceiro.